Vamos entender aqui então, gente. Nós temos aqui no Brasil 3 fases, tá? Monarquia, império e república. Monarquia, nós tínhamos um rei que mandava em tudo. Um rei que mandava aqui no Brasil e mandava em Portugal. No império, nós teremos um imperador que vai ter pessoas que vão governar com ele, tá? E na república, nós teremos pessoas que querem começar a votar. Então, como é que foi isso? Nós temos a Inglaterra, como eu falei para vocês antes, que estava pressionando o Brasil a criar um método para acabar com a escravidão. Porque se eu acabo com a escravidão aqui no Brasil, aquelas pessoas que são negras vão passar agora a comprar aqui os meus objetos na Inglaterra, né? Então, se eu começo a deixar esses negros livres, eles vão poder trabalhar e comprar aquelas coisas que eu quero. Então, gente, a escravidão no Brasil, ela não acabou por um motivo de piedade, porque eles achavam que os negros sofriam, não. A escravidão no Brasil acabou para que essas mãos de obras negras escravizadas pudessem ser mãos de obras livres para poder consumir produtos, tá? Isso é um interesse puramente econômico da Inglaterra. Então, o que o brasileiro faz? Ele cria uma coisinha chamada Lei para Inglês Ver. E nessa Lei para Inglês Ver, são leis que o Brasil cria, que não funcionam aqui no Brasil, mas para quem está em outro continente, acha que está funcionando. Então, por exemplo, eu vou criar umas leis que não funcionam, para que aquela pessoa que está no outro continente não fique me enchendo o saco. É mais ou menos assim, tá? Então, que leis são essas? Ele cria, por exemplo, a lei do sexagenário, que tornava livre todos os escravos com mais de 60 anos. Mas, gente, a pessoa trabalhar embaixo do sol o dia inteiro, sem se alimentar direito, sem ter condição de vida digna, ela dificilmente vai viver até os 60 anos de idade, tá? E também tinha a lei do ventre livre, ou seja, todas as mulheres que estivessem grávidas, a partir daquele momento o filho nasceria livre. Mas quando o filho nascesse, ele ia ficar com quem? Ele ia ficar com aquela mãe na fazenda, ele ia continuar trabalhando, então a escravidão ia continuar acontecendo. Então eles criam essas leis para que quem está de fora do Brasil perceba que as leis estão funcionando, que o Brasil está realmente acabando com a escravidão, podendo gerar cada vez mais mão de obra para poder comprar os objetos da Inglaterra. Só que isso não é verdade. Por isso o nome Lei para Inglês Ver, porque quem queria que a escravidão acabasse no Brasil era a Inglaterra, tá? Por isso o nome Lei para o Inglês Ver, para que o inglês veja que está tendo alguma coisa aqui, mas que ele não saiba que não está funcionando, tá? Só que, gente, foi juntando uma série de fatores. Esse fator da escravidão, o fator da economia, que os fazendeiros estavam descontentes com o recurso financeiro, o fator social da população não queria mais viver sobre um império, tudo isso foi unindo. Nós temos um grupo chamado grupo de grupos republicanos, tá? E os grupos republicanos, eles querem os locais independentes, os locais com a Constituição Federal, os locais com pessoas para representar a população, tá? E não mais você ser um representante da população por um direito divino. Então imagina só que eu sou um rei, e o fato de eu ser um rei é um direito divino, ou seja, Deus presenteou meu pai, presenteou meu avô, e assim você vai indo. Então, os republicanos queriam coisas diferentes. Os republicanos queriam colocar pessoas no mandato, pessoas que a população própria votasse. Só que, gente, tem um fato curioso aqui. A população brasileira ela é formada por grandes fazendeiros naquela época, tá? Então, é por uma elite fazendeira. Quando o Brasil se torna uma república, a elite fazendeira ela vai continuar sendo a mais forte aqui no Brasil, tá? Então nós temos uma elite fazendeira que quer o Brasil também uma república. Por quê? Porque eles querem que venham novas pessoas para cá, para que essas pessoas possam consumir e enriquecer aqui a colônia brasileira, tá? Então olha só, que interessante isso. Então nós temos a lei para inglês ver, nós temos também essas questões da população que está ficando desgostosa em relação ao Estado, em relação a essa questão da escravidão. Então tudo isso vai acabando, tá? A escravidão acaba no Brasil em 1888 e a República é instaurada no Brasil em 1889. Quando a República é instaurada no Brasil, nós temos um presidente e um vice que são militares, porque foram os militares que tomaram o império do Dom Pedro II e tornaram o Brasil uma república. Os militares chamam Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, são os dois primeiros presidentes e vice-presidentes do Brasil, tá? Esses dois aqui vão ter um governo provisório, por quê? Eles deram um golpe, o Brasil ficou sem nenhum líder, eles vão ser líderes temporariamente enquanto eles podem eleger outro líder, tá? Então, olha só, eles vão eleger Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, que serão chefes aqui do Brasil, né? Governador e vice. São pessoas que vão instaurar no Brasil uma república, são pessoas que vão instaurar no Brasil uma Constituição Federal. E nessa Constituição Federal dizia o seguinte, aqueles que podem votar são aqueles que têm maiores de 21 anos, alfabetizados e são homens. O resto não pode votar, o resto não está nem na Constituição. Mulheres, índios, negros. Imagina, a escravidão acabou,
pelo fato dos negros escravizados estarem sofrendo. Mas cadê a participação efetiva dos negros escravizados podendo escolher o seu líder? Só pode votar, só pode escolher seu líder quem for homem, maior de 21 anos e alfabetizado. Gente, quem que é alfabetizado naquela época? É uma época que você não tem escola pública, é uma época que as pessoas trabalham, as crianças trabalham. Para que você tenha uma educação pública naquela época, você tem que ter muito dinheiro, tá? Então acaba que o poder continua centralizado na elite, porque homens maiores de 21 anos, a expectativa era baixíssima. Ainda tem que ser alfabetizado, então até isso acontecer demora demais, tá? Então o Brasil começa a mudar o seu cenário. O Brasil continua sendo elitista porque as pessoas que podem votar são parte da elite, tá? Gente, para finalizar o nosso conteúdo, essa república do Marechal Deodoro e do Floriano Peixoto, ela é denominada de República Velha, tá? Porque a república que vai vir depois da República Velha entendia que o passado era muito antigo, por isso que eles chamam de República Velha, tá? Ou também conhecido como República das Espadas, porque foi feita por militares, tá? A república que vai vir depois chama-se República Oligárquica, que dizia que a república antiga era a República Velha, né, porque era passado, e chama-se República Oligárquica porque eles acreditavam que as grandes famílias fazendeiras eram as grandes concentradoras de riquezas, tá? Então, oligarquia vem de grandes fazendas, vem de muito dinheiro, tá? Turma, é isso. O conteúdo da nossa prova é esse, não tem nada de demais. O que vai cair na nossa prova? Regimes totalitários, que eu expliquei no início da aula. Nazismo e fascismo, que eu também expliquei. Vai cair um pouco aí sobre essa questão do império, do fim do império, os motivos para o fim do império, as leis. Também vai cair, por último, essa questão justamente, além das leis, essa questão de você entender como é que foi o império, entender o motivo pelo qual se deu o fim da escravidão, o motivo pelo qual se deu o início do império, tá? Então, o que vai cair é isso, não vai cair nada além disso. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me procurar, tá? Um beijo e tchau!